Olá, tudo bem? Eu entrevisto para a TV Afiada Guilherme Boulos, que é dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, professor de filosofia e candidato a presidente pelo PSOL. Candidato, a primeira coisa que eu vou submeter à sua apreciação é uma notícia que eu li hoje de manhã no jornal Agora. Imóvel centenário invadido por 300 famílias na Moca. Tombada a construção de 108 anos, abrigou antiga tecelagem e hoje tem 300 famílias que estão construindo com alvenaria dentro desse prédio na Moca. Como é possível um fato desse? Paulo Henrique, meu caro, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma obrigação. Teu, do Conversa Fiada. A situação da moradia no Brasil é de uma gravidade incrível. Nós temos, em pleno 2018, 6 milhões e 300 mil famílias sem casa. E, ao mesmo tempo, 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados, ociosos. Ou seja, no Brasil tem mais casa sem gente do que gente sem casa. As ocupações de terra ocorrem por conta disso. Porque, ainda mais nessa crise que a turma do Temer enfiou o país, com 14 milhões de desempregados, muita gente, são milhões de pessoas, todo fim do mês tem que fazer a dura escolha entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Sim. Essa realidade força as pessoas que não têm alternativa às ocupações. As ocupações não são resultados da escolha. Ninguém vai para uma ocupação porque gosta, porque quer. Ninguém ocupou esse imóvel na Moca porque acha bonito. As pessoas ocupam porque não tem outra alternativa. E o movimento social de luta por moradia é uma forma de organizar essa demanda coletiva, fruto de uma das maiores excrescências, que é, em pleno século XXI, ter tanta gente sem teto, sem casa, com a lei, diga-se, sendo descumprida. Por quê? Porque ilegal no Brasil, Paulo Henrique, é imóvel sem função social. Pelo menos é o que diz a moribunda Constituição de 88. Pelo menos é o que diz o Estatuto das Cidades de 2011, aprovado no governo Fernando Henrique Cardoso, insuspeito de bolivarianismo. Sim. O Estatuto das Cidades diz lá, imóvel que não tem função social pode ser desapropriado para moradia popular, pagando com título da dívida pública. Só que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Certo. Lei, quando enfrenta grande interesse econômico, em geral, não pega. Uma das razões de eu ser candidato a presidente da República é fazer começar a pegar. E fazer com que imóvel que esteja desocupado, vazio, ocioso, seja desapropriado e destinado para moradia popular, inclusive nas regiões centrais. Porque pobre tem direito de morar no centro. Outra pergunta de notícia recente do jornal O Valor, que não é bolivariano, evidentemente, usando a expressão sua. Minha casa tem a menor verba desde 2009. Encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional, o Valor chama o governo Temer de governo, né? A proposta de orçamento 2019 prevê a destinação de 4,6 bilhões, que é o menor patamar, eu não usaria essa palavra patamar, mas enfim, quando Minha Casa Minha Vida foi lançado. É o menor valor desde que o programa foi lançado. Por quê? Porque o governo Temer, ou o desgoverno de Michel Temer, ilegítimo, que não recebeu o voto popular e que aplica uma agenda que tampouco foi eleita pelo povo brasileiro, é a turma da tesoura. É a turma que só sabe cortar. Corta em saúde, em educação, em moradia popular, corta em direitos. Aprovaram, sob os aplausos auspiciosos da grande mídia, dos homens do mercado, no final de 2016, a Emenda Constitucional 95, debaixo de bomba em Brasília. Foi. Eu, aliás... Chamada PEC da Morte, a PEC dos gastos. PEC da Morte. Congela investimento por 20 anos no Brasil. Essa é uma boa comparação quando a gente vê na campanha eleitoral hoje, muitos falando em renovação, alguns querendo se afastar do Temer igual o diabo da cruz. Isso. Mas precisa ver onde estavam. Por isso que eu cunhei a expressão dos 50 tons de Temer. Olha, de fato, aqui nesse debate, novamente, nós vemos 50 tons de Temer. O governo Temer é o mais rejeitado da história do país. E aí, alguns querem se afastar dele. Ali, o que mais tem é candidato que ajudou a botar o Temer no governo e que ajudou a aprovar essa agenda. Por exemplo. Bom,
poderiam citar praticamente todos ali, né? Que apoiaram o impeachment. O Alckmin, Apoiou. a Marina apoiou. A Marina apoiou, o Meirelles apoiou, o Meirelles fez parte do processo, Meirelles o Álvaro concebeu Dias até. apoiou. O Álvaro né? Dias apoiou. O Amoedo. Essa turma, né, a turma dos cortes, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque eu não estava aprovando a PEC de teto de gastos, eu estava na esplanada dos ministérios tomando bomba da Polícia Militar, porque estava na manifestação contra essa aprovação. Agora, isso fez, Paulo Henrique, com que a gente chegasse aos menores níveis de investimento público no Brasil, não apenas na moradia, em todas as áreas sociais. Né? É um governo que corta em moradia, o Minha Casa Minha Vida virou, na verdade, linha de crédito imobiliário, porque cortaram onde tinha programa habitacional de verdade, que era subsídio para as famílias que mais precisam, sim. e se manteve a parte do crédito imobiliário. Né? Inclusive, se aumentou no ano passado o teto de imóvel que o Minha Casa Minha Vida financiava, para R$1 milhão. Ou seja, dinheiro para imóvel para rico tem, para pobre não tem. Crédito para garantir imóvel para rico tem. Agora, subsídio para garantir para quem não tem casa, secou, acabou. Isso é próprio de um governo que corta recurso da CAPES, alegando que não tinha R$300 milhões, e na semana seguinte chancela o aumento do judiciário escandaloso de 33 mil para 40 mil da cúpula do Poder Judiciário, que vai custar 4 bilhões no orçamento do ano que vem. Eu vou me valer também de um livro, De Que Lado Você Está?, de Guilherme Boulos, Reflexões sobre a Conjuntura Política e Urbana do Brasil, da editora Boitempo. É uma reunião de artigos que o Boulos escreveu antes do golpe que derrubou a presidenta Dilma. No capítulo Quem São Mesmo os Invasores, eu leio. Começamos pelo setor de divertimentos. Os clubes Pinheiros, IP, Espéria, Paineira do Morumbi e Alto de Pinheiros estão total ou parcialmente em áreas públicas e concessão de uso irregular. Cadê a bomba de gás na piscina do Morumbi? Sem falar no clube Círculo Militar de São Paulo e Clube dos Oficiais da Polícia Militar. E os shoppings Continental, Eldorado, Center Norte. Quem vai desapropriá-los? Isso tudo foi invadido? Tudo isso ou área invadida ou com concessão de uso irregular. Isso foi fruto de uma CPI na cidade de São Paulo, se eu não me engano, em 2002, 2003. Uma CPI que foi feita e mostrou que há invasões que são consentidas pelo Estado brasileiro. Isso não é só São Paulo, Paulo Henrique. Não. Qualquer cidade brasileira você vai encontrar um grande shopping, um grande clube, algum grande estabelecimento empresarial que tomou a área pública na mão grande. Claro. Né? É o famoso 2 pesos e 2 medidas, né, do Estado brasileiro que sempre teve. Com os pobres, com quem não tem casa, com quem precisa pagar aluguel, a tropa de choque, a bomba de gás. Com os super ricos, aí, bom, se negocia, arruma-se uma concessão de uso, se regulariza ali adiante, ou simplesmente se silencia, como se fez até aqui em todos esses casos. É a esculhambação dessa república que nós precisamos enfrentar. O que aconteceu com aqueles moradores que foram para o terreno de São Bernardo do Campo e que isso mereceu até uma reportagem muito boa, acredito, na TV Afiada? Qual foi o destino daquelas famílias? Muito boa, aliás, a reportagem mostrou e ajudou a desmistificar uma coisa que eu tenho dito nessa campanha eleitoral nos 4 cantos do país, que é ver quem está por trás da lona. A área pertence a uma construtora. No acampamento não há energia, esgoto e só um banheiro. A água chega em galões, trazidos da rua. E aqui dentro nós temos um espaço de 2,5 metros por 2,5 metros. É o espaço suficiente para colocar um colchão. É muito fácil chamar de vagabundo. É muito fácil dizer que uma mulher que vai com seus 2 filhos para um barraco de lona pisar no barro é vagabunda, não quer trabalhar, quer tomar o que é dos outros. Difícil é se colocar na pele dela, ouvir a sua história, e a TV Afiada fez aquilo brilhantemente. Muito obrigado. Naquela ocasião. Aquelas famílias, Paulo Henrique, tiveram uma vitória importantíssima. Se demonstrou que quando se luta e se organiza, vale a pena.
Nós conseguimos, após um processo de pressão, uma marcha de 23 quilômetros de caminhada, debaixo de sol, São Bernardo do Campo até o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi. Com o candidato Geraldo Alckmin lá dentro. Com o Alckmin lá dentro. Após todo esse conjunto de mobilizações que foi feito durante meses, chegou inclusive a ter mobilização em Brasília dessas famílias, ali nós conseguimos 4 terrenos na região do ABC para serem destinados para a moradia popular. Agora estão em fases de elaboração de projetos para aprovar esses projetos e contratação de obra. O candidato Guilherme Boulos se filiou ao PSOL. No espectro político do Brasil há, do centro para a esquerda, sem entrar em detalhes, partidos como o PT, o PCdoB e o PDT. Por que o candidato foi para o PSOL, professor? Paulo Henrique, meu caro, eu defendo uma esquerda que seja uma esquerda que não tenha medo de se posicionar nas grandes causas, uma esquerda que tenha lado firme e que supere o bom mocismo de uma certa esquerda que nos causou problemas. Né? Quem foi bom mocinho? Eu acho que, fazendo aqui uma análise dos 13 anos de governo do PT, faltaram enfrentamentos fundamentais. Quais? Né? Democratização das comunicações no Brasil. Olha o que aconteceu depois. A Globo e os grandes meios apoiando e realizando o golpe e mantendo o Lula preso. Na carta em que escreveu ao Haddad, lançando o Haddad candidato a presidente da República, o presidente Lula mencionou 2 vezes o papel nocivo da Globo. O Conversa Fiada disse assim, agora é tarde. Pois é, mas não foi só isso, né, Paulo Henrique? Não. Reforma tributária progressiva, fazer rico, super rico, começar a pagar imposto no Brasil. Enfrentar os banqueiros. Reforma agrária. Reforma urbana. Vamos pegar o conjunto das pautas da esquerda e que a opção foi fazer um governo de composição com quem sempre mandou no Estado brasileiro e se manteve isso. Eu vi, perplexo, imagino que você tenha visto há 2 semanas atrás, menos que isso, o Fernando Haddad indo lá para o Nordeste, visitar o Renan Calheiros, visitar o Eunício Oliveira, posar para a foto ao lado deles. Esse tipo de atitude, principalmente depois de um golpe, de sucessivos golpes que nós estamos vendo no Brasil, não me contempla, não me representa. O PSOL é um partido que manteve a sua coerência, a sua contundência, tem uma bancada extremamente combativa no Congresso Nacional. São 6 deputados que fazem mais barulho do que 60. Eduardo Cunha, você é um gangster. Se manteve nas ruas e teve a consequência, como eu na época na Frente Povo Sem Medo, no MTST, de dizer o seguinte: nós fomos críticos ao governo da Dilma, sobretudo depois de 2015, com Joaquim Levy do Bradesco e com ajuste fiscal. Mas estávamos na linha de frente contra o golpe, porque sabíamos o que era isso. Nós fomos críticos a políticas do governo Lula, né? Eu tenho uma relação com esse presidente Lula de muito respeito, mas coloquei, inclusive, já para ele mais de uma vez essas críticas que reflito aqui livro a esses governos. Você fala que o PT desmobilizou o Brasil, que o PT não sujou os pés de barro. Perdeu uma oportunidade incrível de, ao invés de ter feito uma reforma política, chamado o povo para ir governar junto, pressionado aquele Congresso Nacional por meio da mobilização popular, ter optado por fazer uma composição com uma governabilidade caduca, com um modelo, um sistema político que está podre, que deu em Cunha, que deu em Temer e que não vai dar em nada melhor do que isso. Insistir nesse erro é acreditar que, seguindo por um mesmo caminho, vai se chegar num lugar diferente. Não vai. Na sua opinião, então, uma candidatura Haddad significa a ressurreição desse modelo de conciliação que não vai dar em nada? Eu não digo ressurreição, Paulo Henrique, porque esse modelo sempre esteve aí. Agora, te digo que essa não é uma característica apenas da candidatura do Haddad. O próprio Ciro, quando buscou compor com o Centrão, né, fazer uma aliança com os partidos do espólio do Eduardo Cunha, não conseguiu, mas tentou. Tentou essa aliança, a turma resolveu ir com o Alckmin. Né? Então, eu acho que nós precisamos tirar as lições do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. É nisso que eu acredito. Nós precisamos combater e resistir ao golpe, combater a extrema-direita, enfrentar Bolsonaro, sem dúvida alguma, e vamos estar todos na mesma fileira para fazer esse enfrentamento. Ao mesmo tempo,
nós precisamos aprender com essas lições. E aprender com essas lições é aliança com golpista não dá mais. Mas o candidato Guilherme Boulos esteve, se não me engano, já como candidato à presidência da República, em vários palanques ao lado da caravana do presidente Lula. Da caravana em nenhum, Paulo Henrique. Estive com o Lula em São Bernardo do Campo no momento da sua prisão. Estive lá porque entendo que ali estava em jogo uma questão democrática. Estar ao lado do Lula hoje é estar do lado certo da história, Wagner. A prisão do Lula foi mais um ato gravíssimo do golpe, de um judiciário, né, que se crê acima de todos os poderes, que interviu de uma maneira profunda e perigosa no processo eleitoral brasileiro, prendendo o Lula sem provas, impedindo a sua participação nas eleições. Eu tenho diferenças com o Lula e já coloquei para ele inúmeras vezes. Quais? Agora, diferença, vou Na chegar aí. frente. Diferença não pode significar ser conivente com injustiça. Isso eu não sou, por isso estive lá. Quais foram as diferenças que o candidato Guilherme Boulos expôs ao presidente Lula? Já disse a ele, mais de uma vez, na relação que tenho com ele, reitero, de respeito, de admiração pela sua trajetória política também, que precisava ter democratizado a mídia no Brasil. Né? Precisava ter enfrentado esse monopólio e, para isso, bastava fazer cumprir a Constituição. Já disse a ele que não concordo com alianças como as que foram feitas com o PMDB e que se insiste em reeditar num momento tão grave como esse. De que a governabilidade no Brasil deve ser feita de um outro jeito. Este sistema político faliu. E aqui se trata de analisar as coisas como elas são. Porque é muito fácil taxar isso de ingenuidade, de infantilismo, mas não tem outro jeito. Já vejo alguns candidatos falando, não, isso aí, não tem como governar o Brasil de outra forma. Olha, Paulo Henrique, francamente, se a gente acreditar que o único jeito de governar o Brasil é fazendo toma lá da cá com a turma do PMDB, com a turma do Centrão, é trocando votos no parlamento por cargo em ministério, aí nós vamos dar razão a muita gente que está totalmente desesperançosa e descrente na política brasileira. Eu acredito que tem outro jeito. Mas essa é uma pergunta que se faz frequentemente ao próprio candidato Ciro Gomes, e se não me engano, eu fiz aqui quando ele esteve aqui no seu lugar. Como é que um partido pequeno como o PDT, um partido pequeno como o PSOL, pretende governar com um Congresso majoritariamente contra? Como é que é possível fazer isso se não sendo com algum tipo de coalizão, algum tipo de aliança para aprovar as medidas necessárias? Eu acredito que nós precisamos de uma refundação democrática no Brasil. De fato. Acho que essa república, a nova república que nasceu lá em 88, após a Constituição, essa nova república faliu. Isso vai se fazer trazendo o povo para o centro das decisões. Tá. De um lado, com plebiscitos e referendos, chamando as pessoas para decidir sobre as questões fundamentais. Democracia não pode ser apertar um botão a cada 4 anos, dar um cheque em branco para os representantes e depois ir embora para casa. Né? Este sistema que considera a democracia como democracia contemplativa, não digo nem representativa, ela é contemplativa. Né? Este sistema gera, né, o abismo que se tem hoje entre Brasília e o Brasil. Você irá me perguntar, mas para o plebiscito, para o referendo, precisa de aprovação do Congresso Nacional. Eu ia perguntar. Com certeza. E o que eu te digo é o seguinte, eu não vejo possibilidade da gente aprovar um programa diferente no Brasil. Um programa que seja para as maiorias sociais. Sim. Né? Que não seja governando com o povo. E aqui te digo como. Para alguém ser eleito, se eu for eleito, ou qualquer presidente que seja eleito, vai ter 50, 60 milhões de votos. O que se fez? Essa é uma das críticas que eu tenho ao PT, inclusive. É que esses 50, 60 milhões de eleitores que sustentaram o projeto não foram chamados para realizar esse projeto. Ao contrário, acabaram sendo desmobilizados. Nós temos que, uma vez com o ativo popular que deu vitória eleitoral e democrática para um projeto, chamar este povo para governar junto. Eu quero ver. Se o Congresso Nacional tiver cercado de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, Paulo Henrique, se não aprova a taxação de grandes fortunas.
se não aprova o fim dos privilégios deles, Como diz se não o aprova uma professor reforma Guilherme Boulos, que política, não acaba com a Disneylândia financeira em que se tornou o Brasil, é isso? acaba com a Disneylândia financeira se o povo estiver lá fora. Agora, o povo não aparece lá fora magicamente. Um governo que tem uma pauta popular tem também a responsabilidade de chamar o povo, de trazer o povo e de governar com o povo. Aí eu vou invocar aqui o argumento de um grande pensador da Casa Grande, o historialista, como eu chamo do Conversa Fiada, Hélio Gaspari. Ele dirá, como já disse, que a convocação de plebiscitos e referendos é uma forma de driblar a Constituição. E aí eu lembro ao professor Guilherme Boulos que o Ciro fala em plebiscito referendo, a Marina Silva, que no Conversa Fiada a gente chama carinhosamente de blá, 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 Blarina Silva, também toda vez que se vê diante de uma pergunta difícil, ela diz que vai consultar o povo. Então eu pergunto, não será isso uma maneira, como diria o Hélio Gaspari, de circundar a Constituição? Eu não sei se o Hélio Gaspari leu a Constituição, porque a Constituição é taxativa em dizer que plebiscitos e referendos fazem parte da soberania popular atribuída por essa própria Constituição. Driblar a Constituição é, depois de 30 anos, ter se feito apenas 2. Uhum. E aqui, peguem-se países das democracias liberais, pegue-se a Suíça, pegue-se a Austrália, pegue-se os Estados Unidos, praticam plebiscito como rotina democrática. Sim. Se trata de não ter povofobia. A Casa Grande sofre de povofobia, Paulo Henrique. As lideranças políticas da direita sofrem de povofobia. E olha, a minha defesa de plebiscito, que fique muito clara aqui, não é para não me posicionar em relação aos grandes temas. Tenho posição em relação a todos eles. Entendi. Né? Inclusive, tive um debate com a Marina Silva num dos debates presidenciais de televisão na Rede Bandeirantes, onde o tema foi aborto, e eu disse de maneira contundente a minha defesa da legalização do aborto no Brasil. É um tema de saúde pública e não do Código Penal. Nós somos a favor do direito das mulheres de decidirem. O que nós não defendemos é que as mulheres continuem sendo presas ou morram porque fazem abortos nas condições mais precárias. Aliás, mulheres pobres e negras, porque as mulheres mais ricas fazem em condições adequadas em boas clínicas. Ela defendeu um plebiscito para esse caso. Né? Então, a minha questão aqui, eu não tenho nenhum problema e nenhum medo em me posicionar. Entendi. Agora, eu acredito que os grandes temas do país precisam ter um envolvimento da população para que ela participe, para que a decisão não se dê apenas restrita à Praça dos Três Poderes. Democracia não é só uma relação entre instituições. Claro. Tem que trazer a sociedade para o jogo. Tem outro capítulo do seu livro que eu li com muita atenção, é claro, sobre um artigo de 2014, Gilmar Mendes e o bolivarianismo. Você sabe que esse artigo me rendeu um processo do Gilmar Mendes. Ah, foi? Foi. Ganhou ou perdeu? Ele perdeu em primeira instância, agora está indo para a segunda instância. Tá. Gilmar Mendes, todos sabem, é o bravateiro de notória ousadia. Chamou Lula às falas por conta de um suposto grampo em seu gabinete, cujo áudio até hoje não apareceu. Lula cedeu e demitiu o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o digníssimo delegado Paulo Lacerda. Aqui nesse seu livro muito interessante, que se chama 50 Receitas de Bolos, mais do que um programa de governo, uma construção coletiva dos que lutam por um Brasil melhor, tem um capítulo muito importante sobre a reforma do judiciário. Página 45. Página 45. Sugestivo que a reforma do judiciário esteja na página 45. Página 45. Além de um salário que poderá chegar a R$40 mil, só de auxílio moradia e outros penduricalhos, um juiz brasileiro recebe cerca de 5,8 mil por mês, quase o triplo da renda média de um trabalhador brasileiro. Modo de preparo de uma reforma do judiciário. Impeça que qualquer membro do judiciário ou de qualquer outro poder receba acima do teto constitucional. Faça os salários do judiciário serem condizentes com a realidade do povo brasileiro. E aqui uma coisa que eu acho muito importante. Um poder não pode regular a si mesmo. O
que significa isso, candidato? Primeiro dizer, Paulo Henrique, aproveitar para fazer também a propaganda. Claro, é um merchandising. 50 receitas de bolos para mudar o Brasil, que é uma brincadeira, obviamente, um trocadilho que nós fizemos com os 50 principais pontos do nosso programa de Mudança para o Brasil, que foi uma construção coletiva com muita gente boa, e estão todos escritos em forma de receita, de modo de preparo. Está na internet também para quem queira depois tomar contato. Sobre a reforma do judiciário, nenhum poder democrático pode regular a si mesmo, né? A não ser aqueles que se creem deuses. Como Talvez na democracia. Nesse caso, seguramente é. Mas é exatamente por isso que nós precisamos incidir, porque não são, né? Então, dizer o seguinte, nós propomos um Conselho Nacional de Justiça com participação da sociedade, né? Os movimentos sociais, a sociedade brasileira tem que ter representantes no CNJ. Do CNJ. Nós temos que ter uma corregedoria, uma ouvidoria externa ao judiciário. Uma ouvidoria como várias instituições têm. Ouvidorias externas. Para você ter uma ideia, a própria polícia militar tem ouvidoria externa, né? Que é uma instituição militar. O judiciário não se abriu para uma ouvidoria externa. Não. Tem que receber denúncia, né? Outro dia nós publicamos no Conversa Fiada a informação de que em 98% dos processos que envolviam juízes houve absolvição no CNJ. 98% é um número que fala por si próprio. Fala por si próprio. E olha, Paulo Henrique, para além disso, nós vemos o judiciário assumindo um papel de pretenso moralizador da sociedade, agora, muitas vezes, cai na velha vala dos moralistas sem moral. Porque se você quer limpar a sociedade brasileira da corrupção, comece limpando o próprio quintal. É isso que se recomenda. Então, auxílio moradia tendo casa. Vários têm. Acabaram de aprovar esse assinte de aumentar o salário. Tem, o juiz Bretas tem. Todos eles. No caso do Bretas, inclusive, a esposa também tem. Também tem. Né? Acabaram de aprovar o aumento salarial deles de 33 mil para 40 mil reais. Né? Da cúpula do judiciário, com o salário mínimo estancado em menos de R$1.000. Né? Aí, um juiz que pego vendendo sentença, a punição dele é a aposentadoria com salário integral. Ou seja, o poder judiciário consegue ser, numa democracia tão golpeada, o menos democrático de todos os poderes, porque não tem nenhum grau de controle social. Sobre a questão de regulação da mídia, que já tocamos quando falamos do presidente Lula e o que o PT deixou de fazer. Na página 87 desse seu livro aqui, o PT teve 12 anos para levantar o debate da democratização das comunicações e não fez. Faltou coragem e sobrou soberba. Acreditou que o pacto social era uma mágica. Suas palavras em 2014. Agora eu gostaria de invocar aqui dois problemas para ver qual é a opinião do amigo. Além de regular a mídia que existe hoje, aí mais visível, e de que a Rede Globo é símbolo tão expressivo, eu invocaria a seguinte questão. O que o candidato a presidente da República pelo PSOL pretende fazer com o Google, com o Facebook, com o Twitter, com a Netflix, que são os novos monopolistas, levando-se em conta que na Europa já existe uma legislação contra o monopólio desses mesmos agentes, e eu li agora, no dia 7 de setembro, no New York Times, uma reportagem muito interessante, que eu recomendo ao candidato, sobre uma jovem de 29 anos, estudante de Direito, que entrou com uma ação para acabar com o trust da Amazon. E ela se reporta ao trabalho de uma jovem também, que lá no início do século passado fez um trabalho sobre o monopólio da Esso, porque o pai dela era um pequeno explorador de petróleo, e o Rockefeller foi lá e destruiu o pai dela. Aí ela foi, estudou, começou a publicar uns artigos pequenininhos. Um sujeito chamado Theodore Roosevelt leu e fez a lei que obrigou a Esso a se dividir em 7 empresas. Então, essa jovem aqui quer dividir, quer acabar com o monopólio da Amazon. O que o PSOL, que é um partido tão ligado à juventude e tão conectado, está tudo na internet, o PSOL vive na internet, pretende fazer sobre esses novos monopolistas, já que no Brasil não tem CAD?
Conselho de Defesa Econômica. Cádia Raposa cuidando do galinheiro, nós sabemos muito bem disso. Bom, o que o candidato do PSOL gostaria de fazer sobre isso? Paulo Henrique, meu caro, nós precisamos, além de fazer uma reforma agrária para acabar com o latifúndio no campo, nós precisamos democratizar as comunicações para acabar com o latifúndio virtual. Isso é necessário. Passa, como você disse, por enfrentar monopólio. Né? Olha, a lei tem que ser cumprida. Né? E ela não é. Vamos começar por aí. Né? As leis que enfrentam monopólios no Brasil, seja nas comunicações, seja na economia, são sumariamente descumpridas, porque essa turma comanda o Estado brasileiro. Né? Essas agências são ridículas. A Foram capturadas. Começa por acabar com a porta giratória. Essas agências hoje são porta giratória pura. O que o candidato do PSOL chama de porta giratória para ajudar o nosso espectador? Porta giratória, Paulo Henrique, é o seguinte: é o Henrique Meirelles sair do Banco Boston e virar presidente do Banco Central. Porta giratória é alguém sair das empresas de plano de saúde e virar conselheiro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que deveria regulamentar os planos de saúde. Porta giratória é alguém indicado pelas operadoras, está na Anatel, ou alguém indicado pelos bancos, está no CARF, ou pelos monopólios, está no CAD. Não, ser presidente do Banco Central. Pois é. Nesse caso, o presidente atual do Banco Central era do Itaú. Era diretor do Itaú e provavelmente sócio do Itaú. O ministro da Fazenda anterior, o Henrique Meirelles, hoje meu adversário, né, que disse para ele no domingo, ele tá bravo, tá irritado, disse que ele está com uma campanha dizendo para chamar o Meirelles, que todos os governos chamaram o Meirelles. Eu disse para ele que, se eleito, eu não iria chamar o Meirelles, eu iria taxar o Meirelles. Né? Taxando a grande fortuna dele, uma parte dele, ele mantém. E o presidente Guilherme Boulos vai ter um problema. Quero adverti-lo disso, candidato, porque boa parte, se não a maioria, da fortuna do Henrique Meirelles não está no Brasil. Está em paraíso fiscal. Está em paraíso fiscal. Nós vamos ter que repatriar a fortuna do Meirelles e taxá-la adequadamente. Um banqueiro falando em trabalho é uma coisa extraordinária. E vamos taxar grandes fortunas, inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Agora, voltando ao ponto, aqui Paulo, ao que eu acho que é muito importante. Os novos monopólios. Temos que enfrentá-los, todos eles. Não basta a Globo. Não basta. Temos que enfrentar todos os monopólios. O escândalo da Cambridge Analytica, aliás, é uma expressão do que me disse certa vez o Sérgio Amadeu. Não sei se você conhece o Sérgio Amadeu, um estudioso da questão das redes e dos monopólios. Ele me disse o seguinte, olha, se não tomar cuidado agora, daqui adiante nós vamos sentir saudade da Globo. Se referindo ao Google, se referindo ao Facebook, se referindo ao quanto, né, essa gestão monopolizada da internet, adquirindo todas as nossas informações. Amazon, todos eles trabalham na mesma lógica de obtenção de informações, de jogar com essas informações e de atuar com conteúdo direcionado, né, a partir dos dados que o Facebook explicitamente censura a TV afiada, censura a conversa afiada. Pois é, então é preciso atuar aí de uma maneira completa para democratizar, mas acrescentaria apenas duas coisas. Isso está no nosso programa, Paulo Henrique, que é o programa mais completo em relação à democratização das comunicações, seguramente. Lá está também a questão do Marco Civil da internet e preservar a neutralidade da rede. Neutralidade da rede é importante. Essencial e que está ameaçada. Sim. Deixa eu tocar agora em alguns pontos de suas propostas. Eu achei interessante, se é que eu entendi bem, a proposta de criar a lista suja do machismo. O que é isso? A lista suja do machismo, a exemplo do que já existe com a lista suja do trabalho escravo, né? Com uma contribuição inestimável do amigo Leonardo Sakamoto, da Repórter Brasil, que tem se dedicado, junto com uma série de organizações, a combater o trabalho escravo no país, que é empresa que é pega com trabalho escravo, vai para esta lista suja e é exposta publicamente. O que nós estamos propondo em relação à lista suja do machismo? O Bolsonaro, por exemplo, e outros candidatos pensam igual. Acham que o governo não tem o que fazer, é coisa da iniciativa privada. Tem o que fazer, sim. Empresa que paga menos para mulher do que para homem, para o mesmo tipo de trabalho, é disso que se trata, essas empresas têm que ir para a lista suja. E o que vai significar objetivamente estar na lista suja? Não vai poder pegar crédito em banco público. Não vai poder fazer qualquer contratação ou negócio com o Estado brasileiro e vai ter o seu nome exposto com o selo do machismo.
como uma forma de garantir, de pressionar o setor privado. Trabalho igual, salário igual. Trabalho igual, salário igual. O candidato Guilherme Boulos pretende legalizar a maconha. Por quê? Porque a guerra às drogas, Paulo Henrique, que se fez no Brasil, aliás, importada dos Estados Unidos, é uma política que os Estados Unidos importou para toda a América Latina. E atrás do combate às drogas vem o controle político, que foi o que o presidente Clinton fez na Colômbia. Disse que ia combater a cocaína e as Farc, e na verdade tomou o controle político da Colômbia. Se quisesse combater a cocaína, olhasse as fronteiras deles, que os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do mundo. É verdade. Esse não é a questão. A questão é a seguinte: em nome da guerra às drogas no Brasil, você construiu e reforçou uma lógica de segurança pública militarizada que só mata jovem negro na periferia. Como se o comando do crime organizado tivesse no barraco de alguma favela. Nós temos que ter coragem de dizer, não tá. O comando do crime organizado no país está muito mais perto da Praça dos Três Poderes e com ramificação no grande poder econômico do que de qualquer favela brasileira. A guerra às drogas é uma política covarde. Mata jovem negro, prende jovem negro, né? Não reduziu o consumo de drogas e não reduziu venda de drogas. Pelo contrário, nunca tiveram tão fortes os cartéis de venda de drogas no país. Então, E nunca o PCC esteve tão forte. qual é o caminho, do nosso ponto de vista? O caminho é legalização da maconha, exemplo do que fez o Canadá, a exemplo do que fez o Uruguai, a exemplo do que fizeram vários países mundo afora, né? E descriminalização de outras drogas, tratando Quais? o tema... Acho que o conjunto das drogas não pode ser crime o uso. Você usar uma substância que lhe faz mal, isso é tema de saúde pública, não do Código Penal. Não é tema de tiro. Entendi. Né? Isso tem que ser tratado e temos que ter políticas públicas efetivas de prevenção. Por exemplo, qual é a sua política para situações como a da Cracolândia de São Paulo? Vamos lá. Política em relação à Cracolândia, primeiro eu vou dizer qual não é a minha, para depois dizer qual é. Tá. Não é botar tropa de choque para ficar jogando bomba e dando tiro de bala de borracha em quem está viciado em crack. Essa não é a política. A política tem que ser de acolhimento, de prevenção e de tratamento de saúde mental. Esse é o caminho, né? Vou lhe dar um exemplo para a política de drogas, que é a política de tabagismo no Brasil, Paulo Henrique. Como assim? O Brasil é conhecido como um dos países que mais reduziu o índice de tabagismo nos últimos 20 anos. Premiado na OMS em várias partes. O que se fez no Brasil para se chegar a esse índice? De um lado, proibiu propaganda de cigarro na televisão e, de qualquer modo, publicidade em relação ao cigarro. Se restringiu os lugares de uso. Sim. Não se pode mais em toda parte. E se fez um trabalho efetivo de uma campanha de prevenção e de explicação e esclarecimento dos malefícios do cigarro. Não se deu um único tiro, não se tornou ilegal, não se compra cigarro em boca de fumo. Claro. Né? Mas se reduziu com uma política de Sim, mas prevenção a comparação à saúde é pública. complicada, porque não há campanha publicitária para consumo de crack. Pois é, mas assim, eu estou lhe dizendo em relação ao tabaco como é que se resolve. Obviamente, a metáfora não Claro, é um não é, sinal claro. de igualdade. Não é. O que eu estou lhe dizendo, se resolve com prevenção, se resolve com políticas de saúde pública. No caso do crack, também de acolhimento. Né? Nós temos que ter uma política que trate o dependente, né, o dependente químico, como alguém que precisa de tratamento de saúde, não como alguém que precisa de polícia para algemá-lo e atacá-lo. Vamos pular agora para o pleito. Não sendo Guilherme Boulos do PSOL, quem vai para o segundo turno? Paulo Henrique, nós estamos numa das eleições mais incertas da história brasileira. Seguramente a mais incerta dos últimos 30 anos, desde 1989. Uma eleição marcada por intervenção indevida do judiciário, uma eleição marcada por uma antipolítica terrível, que se traduziu, inclusive, em ascensão de figuras como Jair Bolsonaro, de extrema-direita, que sofreu essa agressão, que complica e torna o cenário ainda mais... Inaceitável, agressão inaceitável. Absolutamente inaceitável. Essa é uma das diferenças que nós temos com ele. Claro. Para nós, toda agressão é inaceitável, a dele inclusive. Né? Ele não se posicionou quando mataram Marielle, nossa Na companheira sua opinião, de partido. só interrompendo, já que você tocou na Marielle, por que não descobrem quem matou a Marielle? Essa é uma grande questão. 6 meses fazem agora. E nós não sabemos quem matou e nem quem mandou matar a Marielle. Porque aparentemente, se formos acreditar no bom repórter do Globo, Chico Otávio, quem matou a Marielle está morto. Está
adequadamente, convenientemente morto. O que é preciso saber agora é quem mandou matar quem matou a Marielle. Agora vamos lá. Eu acho que tem duas coisas para a gente falar sobre Marielle, para depois voltar para a questão eleitoral, que o cenário eleitoral é importante. Mas sobre Marielle, queria dizer duas coisas. Primeiro, nós não podemos descartar em hipótese nenhuma, ao contrário, há indícios afirmados por investigadores, inclusive, que o crime da Marielle tenha vinculação com figuras políticas, vinculação direta com figuras políticas do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Isso não pode ser descartado. Sim. Né? Segundo lugar, o fato de não descobrirem quem matou Marielle também não é um fato isolado, Paulo Henrique. É produto de uma lógica e de uma política de segurança pública que trabalha no tiro, porrada e bomba, na militarização e não na inteligência. Eu estava estudando os dados do Rio de Janeiro. Você sabe qual foi o orçamento executado em inteligência policial no Rio de Janeiro durante o ano de 2018? Não. R$ 255. Não paga a conta de telefone do Disque Denúncia. Não é verdade. É investimento zero em inteligência, zero em investigação, zero em integração, mas investiu quase 1 bilhão na intervenção militar. Na intervenção das forças militares lá, né, para trocar tiro nas favelas. Esse não é um fato só da Marielle. 92% dos homicídios no Brasil sequer são investigados. Não tem investigação adequada. Claro. Porque não se considera a segurança pública como área de inteligência. A nossa proposta para a segurança pública é desmilitarização da polícia, de maneira clara, e fazer o ciclo completo. Como é em boa parte dos países do mundo. Uma polícia que atue na prevenção ostensiva e na inteligência e investigação. Isso é fundamental, isso não se tem no Brasil, e essa é uma das razões da gente não saber quem matou Marielle. Das 10 câmeras de vídeo, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, quando foram tentar resgatar, 2 ou 3 estavam funcionando. Esse é um sinal. Vamos à eleição. Quem vai para o segundo turno? Voltando, Paulo Henrique, temos uma indefinição danada. Sei. Agora, se nós olharmos as pesquisas hoje, nos diz que quem vai para o segundo turno, hoje, esse é o cenário de hoje, a fotografia de hoje. Sim. Ainda tem o filme para chegar até o dia 7 de outubro. Mas a foto tirada hoje, quem vai para o segundo turno é o Jair Bolsonaro e alguém do campo progressista. Né? É isso que está posto neste momento. Isso reforça algo que a nossa campanha tem feito um diálogo, que é o seguinte: é evidente que há uma preocupação, uma apreensão em todos os democratas no país de evitar uma vitória do Jair Bolsonaro. Né? E essa apreensão, para nós, é ainda maior. Eu venho do movimento social. Claro. Eu sei o quanto sofrem as pessoas nas periferias e eu sei o que significaria um governo do Jair Bolsonaro. Eu, os meus companheiros do PSOL, dos movimentos sociais que estão conosco, que estivemos nas ruas para enfrentar essas posições nos últimos anos no país. Isso é um ponto fundamental. Nós temos que ter essa sensibilidade e estar juntos para barrar o avanço da extrema-direita. Ao mesmo tempo, essa eleição ela é feita em 2 turnos. E o primeiro turno é momento para se votar em quem acredita. O primeiro turno é momento para fazer o voto em causas que é importante que cheguem fortes ao final dessa eleição. É importante que a defesa da democratização das comunicações, e não daqueles que, com todo respeito, podem estar no campo progressista, mas acham que se democratiza a comunicação com controle remoto, e já disseram isso mais de uma vez, Sim. que uma posição da democratização das comunicações se fortaleça. É importante que uma posição de fim da guerra às drogas e de legalização da maconha tenha eco e tenha força, de desmilitarização das polícias e fim do genocídio da juventude negra, de defesa intransigente, por exemplo, do direito das mulheres, do direito ao aborto, de alguém que não se dispõe a negociar isso por voto ou por governabilidade com a bancada conservadora e fundamentalista. A defesa da reforma agrária, da demarcação de terras indígenas. É importante que essas pautas, que só a nossa candidatura tem colocado no cenário político nacional, que essas pautas tenham força no primeiro turno, que essas pautas tenham um eco, porque aqui nós não estamos falando apenas de uma eleição. Aqui nós estamos falando da disputa de consciência de uma geração. Aqui nós estamos falando de algo que não termina em outubro. Claro. São as sementes do futuro que estão sendo plantadas agora. E o que o professor Guilherme Boulos leva para casa depois da eleição, se ele não for para o segundo turno? Paulo Henrique, uma construção que para nós é o essencial de uma candidatura como a minha.
Eu decidi ser candidato a presidente da República não por carreira. Se fosse por carreira, poderia ter tomado outros caminhos mais fáceis. Eu sei das dificuldades. Claro. Eu sei ler relação de forças, pesquisa eleitoral e analisar a conjuntura. Todos nós sabemos. Como é que o senhor viaja? Com que dinheiro o senhor vai o Brasil inteiro? Onde o senhor já esteve nessa campanha? Passei por 24 estados, Paulo Henrique. Corri esse país com dinheiro do fundo público, do PSOL. É importante. Com jatinho? Nós defendemos, não. Todos com avião de carreira, naturalmente. Às vezes ônibus, van, dependendo do local. Há candidatos que viajam com jatinho. Isso. E dou aqui o recado para eles, se estiverem nos assistindo na TV Afiada. Nós também vamos fazer jatinho começar a pagar imposto. Porque hoje carro paga IPVA. Agora, jatinho, helicóptero não paga R$1 de imposto no Brasil. Tem que começar a pagar, nós vamos fazer reforma tributária para que financia o PSOL? O PSOL é financiado por quem acredita nele, Paulo Henrique. E agora você me deu a oportunidade de fazer um merchandising de novo. Aqui na nossa entrevista no TV certo. Afiada. Aqui na TV Afiada a gente não cobra merchandising. Até porque nesse caso não teria como pagar. Mas a nossa candidatura não recebe R$1 de empreiteira, de banqueiro, Imagino. de agronegócio, de grande empresário. Imagino. Por uma questão também de princípio, porque nós não queremos ter rabo preso. A gente viu, quando essa turma financia a política, a conta depois vem alta. Ela é financiada por quem acredita nela. Nós lançamos uma plataforma de colaboração coletiva, doebolos.com.br. A média de contribuição chegou a mais de 1.000 contribuições nos últimos 20 dias. Sim. Porque já tinha uma plataforma da pré-campanha, que arrecadou 60, 70 mil reais, e agora tem a plataforma da campanha, que já superou, acho que, os 70 mil Qual é reais. a contribuição média, mais ou menos? É isso que eu iria dizer. A contribuição média é em torno de R$20. Caramba. Ou seja, não são laranjas. Sei. São pessoas que efetivamente acreditam nesse projeto e contribuem com ele. Então, se você também concorda com o que eu estou dizendo aqui e acredita nesse projeto, Mas então, precisamos concluir a nossa entrevista e a sua resposta sobre o que é que o professor Boulos leva para casa. Que eu diria, Paulo Henrique, uma campanha como a minha, que é fruto de uma aliança inédita entre dois partidos políticos com muita coerência, que é o PSOL e o PCB, mas com movimentos sociais. Com o MTST, de onde eu venho, com a articulação dos povos indígenas do Brasil. A minha companheira de chapa, Sônia Guajajara, é a primeira indígena numa chapa presidencial na história desse país. Verdade. Com a mídia ninja, que está conosco nesse processo, com setores do movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, juventude, professores, artistas. Nós construímos uma aliança de setores da sociedade, em torno de causas, de bandeiras. Uma candidatura como a minha não se mede apenas por percentual em pesquisa de intenção ou no voto depois da eleição. Se mede pelo objetivo de elevar a consciência política da sociedade brasileira. Por trazer grandes temas para a arena política que não seriam trazidos de outra forma. Porque, lamentavelmente, mesmo dentro da esquerda, do campo progressista, há aquela velha campanha feita por marqueteiro. Nós falávamos antes aqui do Leonel Brizola, você dizia da sua admiração pelo Brizola, e tudo que o Brizola não fez e detestava, que é a campanha feita por marqueteiro, né, do candidato que... Marqueteiro era ele. Era o próprio, com sapato Vulcabras. Vulcabras, Agora... Ele e a voz do Pereio, mais nada. A voz do Pereio. Neste país sem heróis, milhões de brasileiros ali e pelos 40 anos que se seguiram já tinham seu comandante. Uma campanha que não coloca os grandes temas, que foge das grandes questões, contribui para o processo de despolitização da sociedade. O que eu deixo dessa campanha, caso não vá ao segundo turno, e as pesquisas hoje apontam que, lamentavelmente, essa é uma possibilidade razoável. Remota. Né? Mas caso não vá ao segundo turno, o que fica é um processo muito rico, bonito, feito com o pé no barro, feito com olho no olho, de elevação da consciência política da sociedade brasileira. Um processo que não negocia princípios, uma campanha que não abre mão de nenhuma das suas bandeiras. Eu não vou negociar a reforma agrária para ter apoio de ruralista ou para ter a Cátia Abreu na chapa. Eu não vou negociar nada do que eu acredito em relação ao enfrentamento aos bancos, né, para ter o PMDB junto me apoiando depois, ou para ter governabilidade, né, junto com a turma dos banqueiros, ou para ter o Marcos Lisboa do INSPER no governo.
Eu não vou negociar nada daquilo que eu acredito. Essa nossa campanha não negocia. É uma campanha de causas, que eleva a consciência e sabe que o mundo não se encerra em 2018. Nós estamos plantando sementes, né, para um projeto de reorganização da esquerda brasileira. Não é apenas por uma eleição, é para uma geração. Isso me dá a consciência de dever cumprido. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Henrique. Gostou dessa TV Afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.